Estamos falando em oportunidade. Hoje vamos falar sobre a previsão para todos os signos para a semana, mas mais ainda, o quanto que você pode aproveitar esta semana para começar a vibrar naquilo que você deseja para o próximo ano. Daqui a poucos dias a gente já está em 2011. E como a gente deve agir? Hoje, Cissa Bueno está com a gente. Bem-vinda. Bem você, tudo bom? Tudo bom. Prazer estar aqui com você. Prazer sempre nosso. E eu acho que essa é uma época do ano que as pessoas sempre buscam, né, tentar compreender um pouco mais. A gente faz um balanço, o que a gente fez podia ter feito diferente, para o próximo ano que a gente deseja, né? E através da astrologia a gente também tem essa orientação, né, Cissa? Não tenha dúvida. E a gente pode fazer isso, primeiro mensalmente dá para fazer sempre na lua nova, né, Kátia? Toda lua nova? Toda lua nova é muito legal para a gente fazer um balanço, quer dizer, no finalzinho, quando ela vai virar para nova, né, a gente faz um balancinho daquele ciclo. Porque se a gente pensar o ano como um todo, a gente faz um monte de planos, mas na verdade eles se alteram, né? Então se você vai fazendo planos menores de mês a mês, também é mais fácil da gente ir lidando com isso. E da gente concretizar aquilo que a gente deseja, né? Exatamente. Porque senão às vezes a gente perde o caminho. Você pensou em fazer uma coisa, no meio do caminho a gente já desistiu, já entrou no outro. Ou entrou um monte de coisa no meio do caminho que atrapalhou, né? Então no finalzinho da lua que antecede a lua nova. As luas, enfim, a cada 4 semanas a gente tem uma lua nova, né? E ela tem um ciclo também, que ela chega num momento auge, que é o momento da lua cheia, né? E é exatamente o que a gente vai ter essa semana. E que dia que a gente vai ter? Então, amanhã nós vamos ter a lua cheia, que é, na verdade, o auge do ciclo, né? Quando a gente chega no momento em que o que a gente plantou, as sementinhas que a gente plantou no começo do ciclo, portanto, há 2 semanas atrás, chegam no máximo que elas podem chegar, na verdade, de conscientização. Não é que você ainda não possa fazer coisas, você ainda pode. Mas dá para você perceber aonde aquilo vai dar, né? Na verdade, você ainda tem mais 1 semana ou 10 dias para continuar investindo. E na última semana é o momento que você faz o balanço, depois da minguante. É o momento em que você faz o balanço e começa a planejar o próximo ciclo. E é o que a gente vai fazer essa semana. É o que a gente vai fazer essa semana, é o momento em que a gente chega nessa consciência. Ah, que bom. Tá? Vamos agora signo a signo, saber o que nos espera? Quem é de Áries, fica atento que agora é para você. Eu queria só dar uma palavrinha antes do seguinte. A gente tem uma lua cheia especial nesta semana. Por quê? Porque nós vamos ter um eclipse. Tem um eclipse? Então é interessante, até a gente tem poucas oportunidades de oferecer para o consumidor, para o telespectador, como é que funciona isso. Na verdade, a gente tem sempre na lua nova e na lua cheia, a Terra, a Lua e o Sol de alguma maneira muito próximos. Quando há um eclipse, é porque tem um alinhamento muito certinho entre eles, então algum deles acaba sendo escondido. Um fica na frente do outro. Um fica na frente do outro. Então, amanhã a gente tem a Terra no meio, o Sol de um lado e a Lua do outro. Então, como a gente está na Terra, a gente fica com um deles tampado, né? E o de amanhã será a Lua, então será um eclipse lunar. Ah, que legal! E como a Lua representa o passado, quando você tem um eclipse lunar, ou seja, o passado fica eclipsado, fica escondido, e o futuro, então, se acelera. Então, o Sol que representa o presente e o futuro acelera as coisas, porque o eclipse tende a intensificar, acelerar ou inverter tendências. Entendeu? Então é muito bacana. A gente vai sentir como se essa semana tivesse passado rápido demais? Ou a gente vai focar mais no futuro? A gente, na verdade, já teria tido alguns sinais, quer dizer, quem quer que esteja sendo pego pelo eclipse, e logicamente ele não afeta, né? A gente sente, e ele não afeta a vida de todos nós, né? Ele vai afetar a vida de alguns signos especificamente, que são exatamente os da lua cheia e outros 2 que fazem uma certa tensão com os 2 da lua cheia. Então, a lua cheia é em Gêmeos, a lua, nós estamos no signo de Sagitário, então a lua cheia vai ser em Gêmeos, no finalzinho do signo de Gêmeos, né? Então, esses 2 signos serão mais afetados e também Virgem e Peixes. Né? Então, esses 4 signos, principalmente a turma do 3º decanato, quer dizer, quem faz aniversário no finalzinho do signo, né? Deve já ter notado diferenças nas suas vidas, né? Então, nesses últimos 30 dias, algum sinal já aconteceu, né? E aí, esse sinal, a partir de amanhã, ele se acelera e a coisa, então, muda de figura, teoricamente. Que bom, né? Mas tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. E a gente tem que ficar aberto, eu acho, ao que a gente sente, às intuições da gente. Cada vez mais, não né? Não é? Cada vez mais. Porque tenho certeza que tem muita gente desses signos agora, mas eu não parei nem para pensar se isso aconteceu comigo. Não?
Tem gente que parece que vive num planeta à parte, exatamente, né? Vive, né? Tem um monte de sinais em volta e não presta atenção neles, e depois diz que Deus não dá sinal nenhum. Exatamente. Só se descesse na terra e te chacoalhar, né? Senão nem assim você ia perceber, é verdade. Então agora vamos de signo em signo. Agora Áries, o primeiro. Então, o Áries, ele vai pegar este eclipse, sobretudo na questão profissional, tá? Então, assim, o Áries do comecinho, já vem sendo bastante mexido nos últimos anos, principalmente neste último ano, em que a gente teve está com uma configuração celeste um pouquinho tensa para a turma do primeiro decanato, né? E esse eclipse, de certa maneira, intensifica isso. Então, provavelmente, você agarre as oportunidades que surgirem lá na questão profissional, porque alguma mudança nesse último mês você já sentiu, né? E é uma oportunidade, então, de você acelerar coisas. Então, eventualmente, aquela promoção que vinha assim, sendo prometida para daqui a alguns meses, pode ser que ela já tenha chegado, ou que ela chegue muito rapidamente, né? Então, para os arianos, a coisa está sendo mais mexida ali, um pouquinho também na questão familiar. Pode ser também que você tenha alguma novidade em casa, tá? Novidade? Quer dizer gravidez? Não necessariamente. Novidades tipo assim, por exemplo, estourou o cano da cozinha. Esse tipo de novidade chata. Esse tipo de novidade chata. Ou então, chegou mais alguém pro Natal que não estava sendo esperado. Alguma coisa que você não imaginava. Uma coisa imprevisível que você não sabia que ia acontecer. Serve para quem tem ascendente nesses signos, tudo que você vai falar também. Serve ascendente também. Não, serve para ascendente também. Aliás, eu diria que principalmente para ascendente, né? A gente trabalha bastante com o Sol e com o ascendente. Mas quando você está falando de signos de uma maneira mais em termos de horóscopo, você está falando também para signos ascendentes. Legal. Tá? Agora, os taurinos? Os taurinos, eles têm... O pessoal do primeiro decanato está muito bem, não pode reclamar de nada. Está com a vida sendo transformada assim positivamente já há algum tempo, né? Agora, essa lua cheia e esse eclipse especificamente pode estar trazendo algum desafio de caráter ou emocional ou econômico-financeiro, né? Então, eventualmente, essa gente pode estar sentindo, por exemplo, que andou gastando demais um cartão de crédito, que tem alguma dívida para saldar. Eu recomendo que vocês tentem, de alguma maneira, organizar um pouco a vida, seja emocional ou seja financeira e econômica, porque essa turma está precisando. Né? Então, uma época de você organizar a vida nesses aspectos que só cada taurino sabe, né? Isso mesmo. Para começar o ano já livre disso. Começar o ano zero bala, né? Que bom. Então, o eixo ativado é o eixo financeiro e econômico. Muito bom. Tá? E o geminiano? Então, o geminiano é um dos dois signos que está sendo feito neste eixo no momento. Então, sempre que a gente tem lua cheia, a gente tem relacionamentos em pauta. Sempre, né? Então, esses dois signos, Sagitário e Gêmeos, né, que se complementam, são os mais afetados por esse eclipse de amanhã. Então, assim, provavelmente o relacionamento já deu esses sinais nos últimos 30 dias, né? Coisas se aceleraram, então, digamos, para a gente dar um exemplo positivo, você foi pedida em casamento há 6 meses atrás, pode ser que, de repente, o noivo resolveu que vamos acelerar e vamos casar mais cedo, por exemplo, é uma hipótese, né? Ou o contrário também pode acontecer, quer dizer, uma tendência que estava indo numa direção, ela se reverte, né? De qualquer modo, relações em todos os planos, não necessariamente só as relações íntimas, tá? Tá bom. Já quem é de Câncer? Só mais uma coisa de Gêmeos que eu acho muito interessante a gente falar também. Nós estamos num mês, esse mês, porque é legal a gente falar sempre de cada signo, se você tem um contexto, fica até mais fácil às vezes de entender, né? E de absorver, né, a informação. A gente está num mês em que Mercúrio está retrógrado, né? E o Mercúrio é aquele planetinha que ajuda a gente com tudo. Ele é o planeta do trânsito, ele é o planeta da comunicação, de fazer o celular funcionar, o computador, o carro e etc. Então, quando o Mercúrio retrograda, ou seja, quando ele anda para trás, e isso não é real, é uma ilusão de ótica, mas a gente trabalha com essa ilusão de ótica. Ele, de alguma maneira, acaba atrapalhando um pouco o fluxo das coisas. Evidentemente, também não é para todo mundo, mas alguns signos mais afetados que outros. Mas os signos regidos por ele são sempre mais afetados, como é o caso de Gêmeos, por exemplo, e de Virgem. Então, eles podem sentir como se tudo tivesse mais bloqueado. Tudo fica mais lento. Você passa o fax e o cara não recebeu. Você mandou a correspondência, a pessoa não recebeu. Você telefonou 30 vezes e ele diz, mas como? Eu não ouvi o celular tocar, né? Então, essas coisas acontecem. Na verdade, é como se fosse uma dissintonia, uma coisa fora de ritmo, assim. E o legal quando a gente descobre isso
né, com essa informação que você está passando, a gente deixa de se irritar. Porque não, vamos devagar, porque isso aqui não vai funcionar como... momento é assim mesmo? Isso. Então relaxa e aproveita, né? E diminui a expectativa, né? Porque senão você entra num processo de tensão tão grande, claro, que você tenta questionar o porquê que tudo acontece, e às vezes não depende da gente, né? É claro que a época do ano também não ajuda, que tem um monte de chuva, que o trânsito atrapalha, mas com ele retrógrado as coisas pioram um pouquinho. Então tenha paciência. Principalmente não você adianta. desses signos, não tem como. Já quem é de câncer, como será a semana? Quem é de câncer, na verdade, esse eclipse é no finalzinho de Gêmeos. Portanto, o pessoal do primeiro decanato de câncer, o primeiro decanato é quem faz aniversário ainda no mês de junho, né, para câncer, de 21 a 30 aí de junho. Então, essa turma também está sendo pega por este eclipse e eu diria que também um pouco na questão dos relacionamentos, né? O câncer faz parte daqueles 4 signos que vêm sendo muito mexidos ultimamente, que são câncer, capricórnio, áries e libra, porque tem uma outra configuração no céu de planetas maiores, Plutão, etc., que já estão fazendo uma certa revolução na vida dessa gente. Uma revolução para o bem? Depende muito da tua vida, do teu nível de consciência, de onde isso está sendo pego no seu mapa. Quer dizer, a gente tem 12 setores, 12 assuntos. Às vezes, se isso está se dando, por exemplo, num assunto muito inconsciente, você não presta muita atenção. Aquilo não faz muita marola na sua vida. Agora, se aquilo é num relacionamento, se é na profissão e tal, aí sim você está notando com certeza que as coisas estão mexendo. Tá, então pode diferir bastante de uma pessoa a outra, dependendo da casa. Dependendo da casa e signos ascendentes, eu diria que pega um pouquinho mais. Né? Mas a turma do câncer, então com essa área das relações bastante agitada, né? Podendo então, como eu disse, tanto acelerar coisas como reverter tendências, né? Mais especificamente nos relacionamentos, não apenas nos afetivos e íntimos, mas também profissionais, comerciais, às vezes até a coisa mais idiota que a gente não presta atenção, né? Relação com o vizinho, por exemplo. Isso pode ser uma coisa, um massacre. Pode ser um horror. O cara para o carro na sua garagem todo dia, bota o pneu não sei aonde. Então, isso também tem, de alguma maneira, né, a ver. E uma outra coisa que o pessoal do primeiro decanato já sentiu nos últimos 15 dias, né? É uma certa tensão porque Marte está na casa exatamente das relações dessa turma. Né? É onde eles sentem mais. Né? Onde eles sentem muito, porque eles são super sensíveis e tudo. Então, sem dúvida, as parcerias, né, estão sendo muito questionadas. Quer dizer, o outro está nervoso, o outro está irritado, ele está um pouco de pavio curto, então você tem um pouquinho mais de paciência porque vai precisar. Jogo de cintura. Agora essa semana vai começar a entrar no segundo decanato, tá? Então agora o segundo... Não, o segundo decanato vai ter esse planeta Marte, mas né? O primeiro decanato já fica mais tranquilo. Então, o primeiro decanato já fica mais levinho, aí vai entrar agora no segundo. Então, nós vamos ter até o final do mês, agora o pessoal do segundo decanato, que é, na verdade, dos primeiros 10 dias de julho, né? Com esse desafio aí dos companheiros, e parceiros e sócios um pouco irritados. Só refletir um pouquinho, respirar fundo, água da paciência e pronto, né? Exatamente. E os leoninos? Então, os leoninos, eles estão com o dia a dia extremamente agitado, né? Esse eclipse, ele está sendo dado, quer dizer, a lua cheia, ela está sendo pega bem no comecinho do dia do cotidiano, da referência do cotidiano. Então, assim, o cotidiano está super agitado, ele deve estar cheio de pequenos problemas, o tal do Mercúrio retrógrado está ali, justamente, né? Então, tanto para leoninos de ascendente quanto para leoninos normais, o que está muito agitado é o fluxo da vida. Claro que o momento também já não ajuda, mas de qualquer maneira isso está em especial. Outra coisa que eu recomendo que os leoninos prestem atenção é na questão da saúde, porque o planetinha está ali também, dando umas cutucadas. Às vezes Mercúrio não conta, né, de cara, justamente porque está retrógrado, não conta exatamente o que está acontecendo, mas é bom sempre verificar. Então, está com alguma coisa que está reincidente, que está incomodando, vai investigar. E por fim, o pessoal do terceiro decanato vai ter uma semana extremamente criativa. Que bom! E muito gostosa para namorar, gente. Não percam essa oportunidade, tá? Então, aproveite.